Tenho vivido aqui uma vida de classe média, né? É uma vida que tem a qualidade de vida dos Estados Unidos, a segurança dos Estados Unidos, mas, por óbvio, foi uma mudança muito abrupta. Eu fiz uma mala de 7 dias e vim esperando passar o feriado de carnaval junto com um amigo e depois voltar para o Brasil. Mas, infelizmente, essa viagem em família ela acabou tomando outro destino, então eu tive que comprar todas as roupas novas, eu tive que fechar a minha porta, encerrar um contrato de aluguel no Brasil, vender móveis, vender carro, enfim. Talvez até por isso Alexandre de Moraes tenha bloqueado as minhas contas bancárias e também a da minha esposa, que não tem nada a ver com nada, não tem nenhuma participação na minha atividade política, mas ainda assim sofre as consequências da perseguição do Moraes. Então, eu estou bem porque eu estou livre. Se eu estivesse no Brasil, certamente eu estaria preso nesse momento, mesmo sem ter cometido crime nenhum, mas isso demonstra o estado, né, da nossa, entre aspas, democracia, que eu já julgo sendo muito mais uma ditadura. É um país que está respirando com a ajuda de aparelhos, e vamos ver se na eleição desse ano a gente consegue mudar as coisas, sendo certo ainda que nessa eleição eu tenho muita confiança porque a gente vai ter um TSE menos persecutório, igual a 2022, quando a gente teve Alexandre de Moraes mandando ordens secretas para o Twitter, nos forçando a derrubar postagens relacionando Lula a Nicolás Maduro, enfim, foi aquela censura do jeito que foi, fora toda a obscuridade da contagem dos votos, que até hoje a população ela exige isso do TSE. Né? E vale lembrar, o TSE interferiu na Câmara para enterrar o voto impresso, uma PEC da deputada Bia Kicis. Seria a 4ª vez que o STF enterraria o voto impresso, mas dessa vez através de uma PEC. Pois bem, então estou esperançoso que com a eleição desse ano a gente possa mudar o cenário político, porque prisões políticas, elas, como não tem base jurídica, conforme muda o cenário político, essas prisões políticas também acabam se alterando. Se você for ver, por exemplo, a Janine Áñez, ex-presidente da Bolívia, ela foi presa, acusada de golpe de Estado, atos antidemocráticos, e ela acabou sendo solta quando foi eleito o Rodrigo Paz, o novo presidente de centro-direita da Bolívia. Se você for olhar a Venezuela, depois que o Trump pegou na marra lá o Maduro e mandou para o saco algumas dezenas de cubanos que fariam a segurança interna do círculo núcleo duro do Maduro, depois que o Trump capturou o narcoditador venezuelano, que se apossou da presidência da República daquele país, começaram a ser soltos presos políticos. Então, no Brasil, esses novos ares, eu tenho muita fé que eles chegarão em outubro, e a próxima pergunta, se não me engano, que a gente vai entrar aqui. Sobre a Papudinha, eu acho que é uma instalação menos pior do que a da Polícia Federal. A da Polícia Federal era claramente uma tortura. Está recheado a história de táticas de tortura, onde é privado do sono o prisioneiro. Então, com o Jair Bolsonaro, essa foi a tentativa, ao colocá-lo do lado de um barulho ensurdecedor, do lado do ar-condicionado central do prédio da Polícia Federal. Ele ficava num cubículo, né, raramente conseguia sair dali, acho que saía 1 ou 2 vezes por dia, por alguns minutos, para o chamado banho de sol, que, na verdade, nada mais era do que um espaço, vocês não vão conseguir ver daí, né? Mas é um espaço do tamanho mais ou menos aqui dessa salinha que eu estou, onde vinha a luz do teto. Então, as condições eram subhumanas, acho que na Papudinha está um pouquinho menos pior. Mas o fato é, primeiro, ele está preso injustamente, e segundo, ele tem que ter prisão domiciliar. A gente cita muito o caso do ex-presidente Collor, porque é o mais notório. Collor foi para a prisão domiciliar por uma decisão de Alexandre de Moraes, porque ele tinha apneia do sono. Não faz sentido colocar Bolsonaro, que já teve 10 cirurgias, né, em virtude daquela facada, já tem mais de 70 anos de idade, ou seja, se inclui também no Estatuto do Idoso. E com todos os problemas de saúde que ele tem, que todos sabem, colocar uma pessoa dessa dentro do regime fechado. O negócio é tão escandaloso que nem mesmo José Dirceu, líder do PT, concorda com isso. E a gente está vendo isso daí, essa atividade fora da normalidade humanitária, porque o Moraes quer anular o Bolsonaro das eleições desse ano também. O Moraes tem medo que a direita faça uma maioria de senadores, porque ele sabe que isso pode significar, Deus quiser, será um impeachment dele em 2027. Bom, deputado, o entendimento é que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um preso político. O senhor se vê também hoje aí nos Estados Unidos na condição de um exilado político?
Com certeza. Eu vejo, às vezes, muitas matérias da imprensa falando o autoexilado Eduardo Bolsonaro. Por que eles botam o prefixo auto antes do exilado? Para tentar colocar na sua cabeça que eu saí do Brasil porque eu quis, por vontade própria, sem necessidade. Pois bem, a minha história começa com um pedido do líder do PT para apreender meu passaporte. Você veja que loucura, né? Se a gente começar a permitir que políticos peçam, né, punições aos seus colegas nesse sentido de pegar passaporte, etc., onde é que a gente vai parar? Então, era claro que o Alexandre de Moraes deveria, inicialmente, deixar esse pedido arquivado, diretamente, nem analisar. Primeiro de tudo, é bizarro, né? O Moraes, que é o cara que, segundo as matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, ele disse que temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, né? Isso, para mim, é uma medalha de honra. É sinal de que eu estou fazendo alguma coisa que está tirando o sono dele. Então, essa pessoa que é suspeita está julgando a mim, a minha família e todos os conservadores. Então, ele já puxou o pedido do Lindbergh para baixo da asa dele. E depois ele perguntou para o Procurador-Geral da República, né, o Paulo Gonet, que é serviçal do Alexandre de Moraes, se deveria ou não apreender o meu passaporte. O que eles não sabiam, Anderson, é que eu estava, nesse momento, chegando nos Estados Unidos para passar uma semana de carnaval aqui, junto com a minha família, porque é um período em que você não tem sessões no Congresso. E aí eu resolvi esperar os 5 dias. Esses 5 dias, você imagina só, né? Você vai contra uma data limite que o Dom Pedro III, imperador do Brasil, colocou no processo. Então, o PGR passou desses 5 dias e depois de 18 dias, eles esperando que eu retornasse ao Brasil para fazer essa covardia contra mim, uma pessoa inocente, de passado limpo, para pegar o passaporte, porque eu seria presidente da Comissão de Relações Exteriores, eles queriam me humilhar e me anular internacionalmente. Então, depois de 18 dias, eu anunciei nas minhas redes sociais que eu ficaria aqui nos Estados Unidos. Ato contínuo, 2 horas depois, o Paulo Gonet, então, faz um despacho dizendo que as minhas atividades são legais e compatíveis com a atividade legislativa. No mesmíssimo dia, Moraes arquiva o processo. Por que eles fizeram isso, Anderson? Porque eles não queriam me dar o rótulo de perseguido político. Porque eles sabem que eu iria nos 4 cantos do mundo levando esses fatos e com certeza ficaria difícil para o Brasil se explicar, para o STF se explicar e para a PGR se explicar. Ficaria muito patente, muito notória essa perseguição. Só que isso daí que eu estou relatando ocorreu, Anderson, em meados de março. Em maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi ao Congresso durante uma audiência e disse que estava estudando a possibilidade de sancionar o Moraes. Nesse momento, o Moraes reabriu a investigação que eles tinham arquivado contra mim lá no passado. E vale lembrar, é nessa minha investigação, cujas acusações somavam mais de 20 anos de cadeia, coisa que nenhum assassino em série no Brasil toma, né? Foi nessa investigação que colocaram meu pai com tornozeleira eletrônica inicialmente e depois em prisão domiciliar. Ao final desse processo, só eu e o Paulo Figueiredo é que fomos denunciados. Jair Bolsonaro não foi denunciado. E ainda assim, Jair Bolsonaro seguiu com a tornozeleira em prisão domiciliar. Isso são alguns dos vários abusos feitos pelo Moraes. Então não é seguro eu retornar para o Brasil e, por óbvio, eu atualmente sou um exilado político, porque eu sofro uma perseguição política. Se no Brasil estivesse aí em um Estado democrático de direito, uma democracia pujante ou o império das leis, eu não teria com o que me preocupar. Mas com Alexandre de Moraes e algumas outras figuras de Brasília tendo tanto poder, por hora, ainda não é o momento de retornar. Alguém aí tem dúvida de que se eu voltar ao Brasil eu vou ser preso? Bom, deputado, me permita mais 2 perguntas. A primeira delas, o que o senhor entende, como é que o senhor vê o impacto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no processo eleitoral do Brasil, em especial, né, pelas últimas ações aqui na América Latina do presidente estadunidense? O quanto que ele pode influenciar no processo eleitoral brasileiro? As atividades do Trump, elas não visam influenciar uma eleição. Mas, por óbvio, estamos no tabuleiro político, elas têm consequências, elas têm repercussões. Então, quando você, por exemplo, analisa a prisão do Maduro, se você pegar o perfil dos parlamentares do PT e de esquerda nas redes sociais, todos eles saíram em defesa do Maduro. Tentaram fazer uma maquiagem, dizendo que era pela soberania da Venezuela, dizendo que era pelo direito internacional, mas, na verdade, todos eles defenderam Maduro. Eles nunca se importaram com o direito internacional. Eles colocaram um assassino de 4 pessoas, como o Cesare Battisti, italiano, condenado pela justiça italiana. O Lula assinou para ele ficar no Brasil, curtindo aqui um asilo.
aí no Brasil um asilo. E do outro lado se posicionou, né, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo e todo mundo da direita elogiando a ação do Trump, porque o Maduro ele já não era mais presidente da Venezuela. Ninguém o reconhecia como tal, porque não houve eleições livres na Venezuela. Então as ações do Trump elas têm um impacto automático naquilo que ocorre no Brasil. E ele está, sim, remodelando o mundo. Ele está limpando a sujeira deixada para trás pelo governo Biden, que, por exemplo, fez um péssimo acordo nuclear com o Irã e forçou os Estados Unidos e Israel a bombardear as bases iranianas, porque, por óbvio, já estava comprovado que estavam enriquecendo urânio para uso militar. Enfim, então, eu acredito que com os Estados Unidos com Trump, isso é uma força para a direita no mundo inteiro, em que pese as críticas relativas às tarifas. Eu sempre destaco, eu nunca advoguei a favor de tarifas. Eu acabei de ver agora o líder do Partido Reformista do Reino Unido, que pode ser o próximo primeiro-ministro, Nigel Farage, também fazendo críticas nesse sentido, né, as tarifas que Trump estava colocando no Reino Unido. Mas eu estou muito grato pela atenção que ele deu ao Brasil e eu acho que a direita, de maneira geral, perdeu uma boa oportunidade para ter tentado fazer um pouco mais com essa atenção que o Trump deu ao Brasil. Lamentavelmente, a elite financeira brasileira decidiu bater na porta de Washington, ir na contramão daquilo que nos foi dado, né? Esse presente que foi a Lei Magnitsky contra o Moraes, a retirada de passaporte de outras autoridades que violam a liberdade de expressão. E vale lembrar aqui, Anderson, a Magnitsky ela foi suspensa. E a posição oficial do governo americano é que ela foi suspensa não porque eles descobriram que o Moraes não é um violador de direitos humanos. Até porque para você conseguir rodar uma lei Magnitsky, é preciso aprovação de 7 diferentes agências americanas. É preciso uma papelada incrível com vários relatórios, algo bem documentado. Então não é uma coisa que surge da noite para o dia, é algo burocrático. Então a lei Magnitsky foi retirada porque o governo americano falou que neste momento não ajuda aos interesses estrangeiros, os interesses internacionais dos Estados Unidos. E em momento nenhum o Trump falou que o Moraes não é um violador de direitos humanos. Então, a gente pode não ficar surpreso se essa lei Magnitsky retornar, por que não? Ou alguém acha que isso seria imprevisível vindo do Trump? Pois bem, vamos analisar aí as cenas dos próximos capítulos. Por último, deputado, recentemente, na última semana, esteve aqui em Criciúma o seu irmão, Carlos Bolsonaro, que vai disputar uma vaga no Senado representando Santa Catarina, pelo PL catarinense. Ele disse que não há o que discutir, já há uma carta escrita de próprio punho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, indicando o seu irmão Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência da República. O senhor entende que é possível a unificação da direita em torno do nome de Flávio Bolsonaro, e o senhor entende que, de fato, existe chance clara, reais possibilidades de se retomar a presidência do Brasil, a direita retomar a presidência do Brasil já em outubro desse ano? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, Anderson. Perguntas muito pertinentes, tá? Parabéns. Carlos Bolsonaro, senador de Santa Catarina. Total chance, né? Eu acho até que o Bolsonaro indicando o filho dele para Santa Catarina mostra a preocupação e o carinho, a atenção que ele tem com os catarinenses. Se fosse algo de secundário, de segundo plano, certamente ele não teria feito isso. E o Carlos Bolsonaro está totalmente decidido e determinado. Tanto que tem gente às vezes falando, agora o Flávio vai ser candidato a presidente, bota o Carlos no Rio de Janeiro. Eduardo, se você não voltar, bota ele para ser candidato a senador por São Paulo. Entendam o seguinte, o Carlos, ele tem essa atenção especial para com Santa Catarina também. Ele gosta da cultura catarinense. Então, é certamente um povo que vai o receber, está o recebendo muito bem, acompanha ele nas redes sociais, quem não acompanha, coloca aí Carlos Bolsonaro, na maioria das redes sociais assim vai figurar, e vocês vão ver que é uma pessoa próxima do Jair Bolsonaro. Então, certamente, ele não receberá críticas que outros senadores, ainda que de direita, recebem aí do estado de Santa Catarina. E a política é grupo político, gente. Eu acho, por exemplo, o Amin é um cara sensacional, é um cara muito gente boa, intelectualmente muito bem preparado. Mas, quando saiu meu nome para embaixador dos Estados Unidos, é uma pessoa que não declarou voto em mim. Eu conversei com ele, eu fui ao gabinete dele, fazer aquele chamado beijamão. O Amin, ele se coloca ali como um social-democrata. Enfim,
O nosso grupo político, né, que está dentro do PL, é o grupo político que tem que ser fortalecido. Vocês não vão ver ninguém de outro partido, né, abrindo mão de uma candidatura porque no partido de lá, porque a pessoa é de direita, é assim, assado, enfim. Então, podem ter certeza que vão estar muito bem acompanhados aí com o Carlos Bolsonaro, e eu sempre tenho dito, quanto mais vocês conhecerem ele, mais vocês vão gostar. É uma pessoa de coração grande, uma pessoa íntegra, trabalhadora e conhece como ninguém todo esse métier político. Não é à toa que o Bolsonaro atribui a sua eleição presidencial de 2018 ao Carlos Bolsonaro, porque ele é muito mais do que uma pessoa que sabe mexer em rede social. Ele é estrategista, ele tem leitura e, Deus quiser, será o nosso senador aí em Santa Catarina para bem representar o povo catarinense. Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ele é favorito, isso não é soberba, é o que eu sinto, ele é favorito para essas eleições. Um grande tema que a gente tem que prestar atenção antes é da integridade eleitoral. Eu acho que um TSE onde dos 7 juízes, os 3 que vêm da Suprema Corte serão Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes, sendo o Cássio o presidente, eu acho que essa composição ela é muito mais balanceada do que aquela que foi em 2022, que foi presidida pelo Alexandre de Moraes. Né? Teve, inclusive, aquele voto da Carmen Lúcia, vamos permitir a censura, mas só até o segundo turno, depois as coisas vão voltar ao normal. Estamos aguardando até hoje. E vale lembrar que o inquérito das fake news, em que pese o Alexandre de Moraes não estar no TSE, o inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, ainda não acabou. Talvez seja o recorde de mais longeva investigação da STF. Bizarro, né? Um juiz abrir uma investigação, ainda mais sem o requerimento do Ministério Público, que é a parte que deveria fazer a acusação. Mas, enfim. Então, o Alexandre de Moraes pode utilizar a covardia do inquérito das fake news para interferir, aí sim, interferir nas eleições. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas certamente esse não é um jogo falado, é um jogo muito de bastidor. Eu acredito também que possa ser um bom momento para o Congresso, com essa nova composição do TSE, mais uma vez, aprovar o chamado voto impresso. Poxa, Eduardo, mas mais uma vez? Sim, para chamar a atenção para essa questão, para dizer, olha, nós não estamos confortáveis e nós não aceitamos que exista numa democracia assunto proibido, assunto censurado. Então, uma democracia ela só melhora com a crítica e com o aperfeiçoamento do sistema. Exatamente, um dos pontos inclusos é, sim, o processo eleitoral. Não é democracia, não é eleição livre, quando você tem pessoas contando os votos numa sala secreta, burocratas que ninguém sabe quem é e que você tampouco votou para lá. Então, é o que eu falo, é a minha posição. E o Flávio Bolsonaro, ele vai ser, Deus quiser, o nosso próximo presidente, para que o Brasil não ande mais de mão dadas com Hamas, que toca fogo em mulher viva e assassina bebês na frente dos pais. O Brasil não merece mais ter tanta maquiagem na economia, tanta interferência na Polícia Federal. Vocês podem ver, né? O filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos, mas está porque está exilado. O filho do Lula na Espanha. Por quê? Porque ele está fugindo da justiça, porque ele tem rolo com careca do INSS. Os filhos de Bolsonaro continuam com o mesmo patrimônio. Estou aqui vivendo uma vida honesta, uma vida de classe média americana, né? Muito feliz porque eu tenho a minha esposa e estou em liberdade. E também, acima de tudo, de nariz erguido, cabeça erguida, porque onde eu cruzo com um brasileiro, eu recebo elogio e um pedido de foto. Então podem ter certeza que isso daí vai refletir também nas eleições desse ano.